Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leila de Educação Física e os nossos conteúdos da aula de hoje será ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal. Mas antes disso, nós vamos entender um pouquinho o que é a ginástica de uma maneira geral. A ginástica é uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas modalidades: as competitivas, onde existem competição, como nas Olimpíadas, e também as não competitivas, como as praticadas em academia. A ginástica muitas vezes é procurada por quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacia. A ginástica de condicionamento físico é a ginástica indicada para a manutenção da boa forma e do bom desempenho das funções orgânicas, praticada em academias ou na forma de atividade física livre, respeitando uma frequência, intensidade e duração adequadas. Englobam todas as modalidades que têm por objetivo a aquisição ou a manutenção de aptidão física do indivíduo, normal e ou atleta. Ao longo da história, a atividade física sempre esteve presente na rotina da humanidade, sempre associada a um estilo da época. A caça dos homens das cavernas para a sobrevivência, os gregos e suas práticas desportivas na busca de um corpo perfeito, ou de cunho militar, como o exemplo na formação das legiões romanas, com suas longas marchas e treinos. Mas essa relação entre a atividade física e o homem e sua rotina diária parece ter diminuído gradativamente ao longo da evolução. O incentivo à prática de atividade física tem acontecido através de todos os meios de comunicação, mas, ainda assim, cada vez mais a população apresenta problemas relacionados com a falta de exercícios. E as desculpas mais frequentes são sempre as mesmas: a falta de tempo ou a falta de condições para a prática de exercícios, que é agravada pela economia de movimentos na nossa rotina, como as comodidades do controle remoto, do celular, os elevadores, escadas rolantes, sem falar nas horas diárias dedicadas à televisão ou ao computador. E, infelizmente, parece ser um fenômeno de dimensões mundial, pois uma das doenças associadas à falta de exercícios, como a obesidade, tem ocorrido em quase todo o planeta. Para ressaltar o papel da atividade física, basta a gente comparar uma pessoa ativa fisicamente de 60 anos com um inativo da mesma idade. Quando comparados, as diferenças são grandes, mas o que reflete em termos de qualidade de vida é que o ativo provavelmente terá maior facilidade de se movimentar, maior força muscular, flexibilidade, condicionamento, que são tão importantes em uma vida diária. Agora nós vamos ver quais são os tipos de exercícios de condicionamento. Hoje em dia, frequentar a academia não é coisa mais só dos fisiculturistas. O número de pessoas praticando exercícios físicos vem crescendo aos poucos. Com isso, uma dúvida muito comum entre os frequentadores é a diferença entre os exercícios. Qual é o melhor para o seu objetivo? Quais são os seus benefícios? Então, nós vamos descobrir agora que todos os exercícios físicos são divididos em dois grandes grupos: os aeróbicos e os anaeróbicos, que são os tipos de condicionamento físico. E apesar da nomenclatura ser parecida, o efeito de cada um no corpo pode ser bem diferente. Os exercícios aeróbicos são aqueles em que há um uso de oxigênio para gerar energia. Esse tipo de exercício trabalha uma grande quantidade de grupos musculares de forma rítmica. Normalmente são realizados por longo período e possuem intensidade leve a moderada, como pular cordas, caminhar, correr ou pedalar, por exemplo. Por outro lado, nós temos os exercícios anaeróbicos, que são aqueles em que o corpo produz energia
através do metabolismo anaeróbico, ou seja, ele não utiliza o oxigênio. Nesse caso, a energia é produzida através da queima de carboidratos, sendo o metabolismo realizado no próprio músculo. Os exercícios anaeróbicos normalmente são realizados por um curto período de tempo e possuem intensidade de moderada a alta, sendo mais associada ao ganho de massa muscular e o enrijecimento da musculatura, como por exemplo musculação ou pilates. Tanto os exercícios aeróbicos quanto os anaeróbicos são muito importantes e possuem vários benefícios para a nossa saúde, como a melhora do condicionamento físico, aumento da força muscular e da resistência, além de diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Ginástica de conscientização corporal. Em um mundo cada vez mais mental e racional, onde a propriedade intelectual de um indivíduo predomina sobre o seu corpo, são poucas as pessoas que têm conhecimento do que é consciência corporal. Na realidade, grande parte delas olha para o físico somente nos momentos de dor ou de doença, ou quando não estão satisfeitas com a estética. Consciência corporal é a capacidade de uma pessoa em conhecer o seu próprio corpo, como ele funciona e quais são as suas limitações e condições físicas, tanto interna como externamente. Esse tipo de ginástica, ele se utiliza de movimentos mais leves e visa oferecer um entendimento maior do próprio corpo aos seus praticantes. Os exercícios posturais e respiratórios utilizados nessa ginástica melhoram a percepção corporal e na prevenção de lesões, além de serem muito benéficos para a saúde mental. Diversas atividades podem ser úteis para o desenvolvimento da consciência corporal. Muitos fatores pesarão na escolha da melhor atividade a se praticar. A idade, condicionamento físico, preferências, objetivos pessoais, o contexto social, emocional, enfim. Aí a pessoa tem que fazer uma análise e decidir qual a melhor atividade para ela. A ginástica de conscientização corporal, começaram a se destacar no Brasil por volta da década de 1960, com o movimento da contracultura, originado de várias vertentes da sociedade e de outras culturas. E os tipos de ginástica de conscientização corporal são, por exemplo, atividades de meditação, a yoga, o pilates, a ginástica holística, a iotonia, o tai chi chuan, a massagem, a automassagem, a antiginástica, entre outras que tem muitas variedades desse tipo de ginástica de conscientização corporal. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre algumas dessas. Um exemplo é a dança. A dança é a arte de mexer o corpo, né? E ela está presente em rituais e celebrações desde o período da pré-história. Acompanha a evolução da humanidade há séculos e, mais do que isso, tem evoluído junto conosco. Diferencia a dança como arte cênica e a dança na educação física. Na arte cênica, é mais uma dramatização, a representação por meio de movimentos corporais. Nesse conceito de arte performática, além da dança, incluem-se música e teatro. Na educação física, é considerado uma ferramenta de aprimoramento motor e um método de auxiliar no desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo dos seus praticantes, colaborando também para a sua melhora na consciência corporal e na qualidade de vida. O Pilates. O Pilates ele foi criado por um alemão que se chama Joseph Pilates. Inicialmente era chamado de crotologia, que era definido por ele mesmo como uma coordenação completa de corpo, mente e espírito. Bastante praticado nos dias atuais, ajudou a tratar os feridos na Segunda Guerra Mundial. O objetivo principal desse método
é condicionar seus praticantes para que obtenham não só o equilíbrio físico, mas também mental. Estar sempre concentrado durante o movimento realizado é de fundamental importância. Ter o máximo de controle sobre os movimentos durante a execução. Executar os movimentos com maior precisão possível. Fortalecer a região do tronco, também chamada por Pilates de powerhouse. Com o centro do corpo fortalecido, a realização das tarefas motoras torna-se mais fáceis. Trabalhar a respiração com atenção e de acordo com os movimentos executados. Realizar os movimentos de forma leve e suave. Essas são algumas características do Pilates. Agora nós vamos ver sobre a ginástica holística. Ela foi criada por uma médica e fisioterapeuta alemã chamada Lydia, e alguns chamavam ela de Lili. Esse tipo de ginástica, ele busca trabalhar a conscientização corporal e agir diretamente em problemas posturais, cuidando do corpo de uma forma global, ou seja, de uma forma geral, como um todo. Tem ênfase à respiração, ao equilíbrio corporal e ao fortalecimento muscular. O método, ele tem 3 níveis: o preventivo, terapêutico e o pedagógico. A eutonia também é um tipo de ginástica de conscientização corporal. Foi desenvolvida também por uma alemã e esse método trabalha o relaxamento muscular e o equilíbrio mental. É uma maior percepção e conscientização corporal por meio de exercícios que aprimoram a qualidade do componente contrátil da musculatura, combate dores e estresse. O método Feldenkrais, ele foi criado por um ucraniano que leva esse nome, né? Esse é o sobrenome dele. E busca aprimorar o condicionamento físico e também todo o funcionamento corporal, além de ampliar a conscientização corporal por meio de alongamentos ou pela realização de movimentos voltados para melhorar a condição funcional do corpo, tá? Então, é isso aí. Então, essas são algumas das características da ginástica de conscientização corporal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês tenham se interessado por algum desse tipo de ginástica, que pesquise mais, né? Procure qual foi a preferida de vocês e possam trabalhar um pouquinho a ginástica de conscientização corporal. Até a próxima! Vamos agora para as atividades e lembrando sempre, se cuidem da saúde de vocês. Nesse momento agora de pandemia, se for preciso sair de casa, usa máscara sempre e também não esqueça de levar e usar o álcool gel, ok? Um abraço e vamos continuar nossa aula.